Bom, esse é o nosso 5.5 e eu sou o Gálvaro Júnior. São vídeos que nós fazemos todos os dias para você. 5.5 são 5 meditações de um ponto colocadas para você sempre às 5h05 da tarde, né? Para que você possa conhecer os 5 pontos daquela reflexão. A nossa semana nós estamos falando de 5 leis espirituais para uma casa, né, de sucesso. Todos nós queremos alcançar sucesso. Sucesso no sentido do eterno, no sentido do plano e do projeto de Deus, de ser bem sucedido, de alcançar aquilo para o qual fomos alcançar. Não é esse só sucesso aparente, materialista dos homens, que por vezes até desfrutamos de coisas assim, mas esse não pode ser o alvo e o objetivo da nossa vida. O nosso primeiro tópico, né, foi sobre fazer o projeto, é uma lei importantíssima. Sem projeto a construção vai ficar fora de padrão, fora de prumo, fora de execução perfeita, né? Não vai haver excelência no trabalho. Então, primeiro ponto, você tem que conhecer o plano de Deus para você. A segunda coisa que é muito importante, para quem já construiu casa, fundamentos ou fundação. Eu posso ter a casa mais bonita, a casa mais bem elaborada, com os melhores revestimentos. Se ela não tiver um bom fundamento, quando vierem as chuvas, os ventos, o próprio uso, o próprio peso da casa, vai causar fissuras e provavelmente a queda daquela construção. Por isso é muito importante, né, que esses fundamentos estejam bem colocados na nossa vida. E aqui começa a primeira pergunta para nós. Aonde é que eu estou construindo a minha vida? Qual é o fundamento? Qual é a base, né? Se você pensar no fundamento, é uma base. Onde eu apoio a minha vida? Aonde está colocando as estacas do meu viver? Muita gente tem muitas ideias, né? Muita gente está colocando na filosofia, no dinheiro, nas habilidades, né? Na força do braço. Mas a gente sabe que essas coisas não resistem ao tempo. E essa é a grande angústia humana. Então, quando a gente está pensando em uma casa de sucesso, uma família de sucesso, um trabalho de sucesso, eu preciso ter um bom fundamento, uma boa base para construir tudo aquilo para o qual eu fui criado para construir. E eu quero lembrar que Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, na primeira carta, no verso 3, né, na primeira carta, no capítulo 3, verso 10, diz assim: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, né? Madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará por que está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrer ele dano, mas mesmo ele sendo salvo todavia, como que através do fogo? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então ele está falando aqui sobre a vida, né? Está fazendo uma analogia. Paulo está dizendo, olha, cada um construa na sua vida conforme você desejar, seja com qual material você quiser edificar. Mas lembre-se, ninguém pode colocar outro fundamento. Então, na minha vida e na sua vida, se você quer ter uma vida de sucesso, há um fundamento, há uma doutrina, um conjunto de promessas, de aliança que Deus fez conosco, há as orientações, as suas leis, os seus propósitos, né? E isso está na Bíblia Sagrada. Ou seja, construir a minha vida precisa ser em cima daquilo que é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Muita gente tem colocado a sua esperança nos manuais de vida, na filosofia, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas percepções, que são tão inconsistentes, né? Tão ingratas, porque por hora queremos muito, depois queremos nada, depois odiamos. Então a gente não pode confiar nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, porque eles são inconstantes. Então onde eu coloco a minha vida? Eu coloco a minha vida naquilo que é inabalável, que é Jesus Cristo. Ninguém coloque outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Ou seja,
é Cristo na minha vida que será a referência. Esse fundamento é a pedra angular, é a referência absoluta de tudo aquilo que eu vou construir na minha vida. Ou seja, aquilo que não pode ser colocado sobre Cristo tem que ser abandonado e deixado de lado. Então pare e pense, quais são os fundamentos da sua vida? Quais são os valores, os princípios nos quais você está edificando seu casamento, sua vida amorosa, como você lida com o seu dinheiro, como você lida com o seu trabalho, como você lida com a relação com a vida e com as pessoas em torno de você. Essa é a dica. Então, olhe bem para o fundamento, olhe para Jesus, porque qualquer coisa que não for Cristo como fundamento vai cair. Mais cedo ou mais tarde vai ser destruído. Deixa essa palavra para você hoje. Clique aí, dê o seu ok, faça comentário. Se você discordar, coloca aí, vamos conversar. A ideia é criar um canal de conversa com você. Mande para um amigo, compartilhe com mais pessoas, traga pessoas para esse debate e essa conversa boa aqui no 5.5. Deus abençoe, e eu quero lembrar que nosso livro, base para nossa reflexão é esse, Em Casa. Deus abençoe.